Já estamos com a nossa primeira convidada, professora Heloísa Ronzani. Seja bem-vinda ao Fandango Notícia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês, aceitando esse convite maravilhoso que chegou. Muito obrigada. Agradeço a você, apresentador, jornalista. O Altamir Nobre, meu nome. Pode chamar pelo sobrenome, que os meus amigos me chamam de Nobre mesmo. É o meu sobrenome. Eu já aproveito que o sobrenome é um adjetivo, de certa forma. É isso aí. Considera, né? Já pode ser como adjetivo. Então vamos. Qualifica mais, não é isso mesmo. É bom demais. Mas que história é essa? A senhora escreveu um livro, cara, deve ter escrevido vários, mas essa história de livro para motivar os jovens através da prática do autoconhecimento. Como é que funciona? Pois é. Isso é o resultado de um trabalho de professora, né? Ah, sim, você é professora, claro, exerceu muito tempo o magistério. Atualmente aposentada, mas sempre trabalhei com alunos, desde muito novinha. E essa vivência com o aluno, apesar da gente ensinar alguma coisa, a gente aprende muito. Foi uma escola para mim. Pois porque... é, eu fico pensando, o único porém que eu ia perguntar já... Não querendo lhe provocar. Por que fala motivar os jovens? Ou são jovens de todas as idades? Olha, eu trabalhei com jovens de primeiro grau, segundo grau. Mas um trabalho muito mais específico que eu desenvolvi foi no segundo grau. Alunos de 14, 15 anos, realmente passeando na escola, né? Você vai à escola, vê os amigos, bate um papo, volta para casa, não faz nada. Então, aquele ritmo que a gente ia vendo, me incomodava. Até que chegou no segundo, no terceiro bimestre, naquela época eram bimestres, né? Hoje em dia nem sei como é que são. Vai mudando, realmente... eu também me perco, professor, eu também me perco nessa história das mudanças. Na minha época era primeiro grau, segundo grau, depois era o superior, ensino superior. Isso, acho que mudou um pouco a forma de se referir. Então, mas nessa época de primeiro ano do segundo grau, já era... preparando o aluno para caminhar rumo à faculdade, né? E você via aqueles meninos tão assim, brincando com tudo. Iam à escola, acho que por obrigação, mas uma obrigação de social. Não era uma obrigação de estudo. Era bater um papo, botar o papo em dia. Era mais ou menos nesse intuito, muito esporte, muita atividade que eles participavam. E aquilo foi passando um tempo, passando outro. Não foi de um ano para outro que resolvi. Eu fui amadurecendo aquela ideia que realmente me chocava, me incomodava. Professor, eu acho... só para a gente esclarecer, a senhora atuou como em que matéria, em que... Sim. Perdão? Não, eu fui professora de geografia. Geografia, certo. Estudos sociais. Mas esse claro, trabalho... essa questão da observação dos alunos, mas isso é independente da área de atuação de disciplina que a senhora exercia. Independente disso, porque eu sempre gostei muito de psicologia, lia, me interessava muito, entrava em grupos, sempre tive a psicologia muito forte dentro de mim. Então, aquilo me chamava muita atenção. Gente, ele tem muito mais coisa dentro dele do que ele pensa que tem. Então eu comecei a conversar com eles em recreios, em trocas de aula, horas vagas, isso tudo sem espaço específico, mas aquele contato de um aluno comigo. Chegavam alguns, se afastavam outros, chegavam outros, até que no fim, porque é liberdade, você entra, mas você tem que fazer a sua tarefa. Agora entrou para bater papo, não tem vez, então ele mesmo sai. Então entrava outro, vinha, trocava ideia, a gente estudava, planejava, lia, discutia, avaliava por que eles estavam pensando daquela maneira, por que aquela preguiça tão intensa no momento que eles deviam estar super para cima no estudo. Então fiz vários questionamentos, fiz várias palestras com eles, conversávamos, trocávamos ideias e eu sei que aos poucos, com os planos, a gente estipulava plano por semana, em que eles eram, além das tarefas de aulas, eles tinham que participar ou de um estudo, ou de um livro, de uma leitura, e escrever sobre aquilo que eles entendiam. Eu comecei a trazer de dentro deles, fazer com que eles trouxessem de dentro deles alguma coisa que estava escondida, e eles não percebiam.
Então eles foram se conhecendo mais, sabiam que podiam dar mais, então procuravam dar mais. Agora, se eles tinham algum bloqueio de aprendizado, também se conversava sobre isso. Por que está bloqueando? Porque um menino inteligente, saudável, bloqueado, alguma coisa está acontecendo que não está bem. Então vamos conversar, vou trocar história. E com aquilo houve um enredo muito bom, uma união muito forte naqueles que participavam. Era uma amostragem, era um trabalho que eu estava tentando desenvolver, não sabia como, mas estava engatinhando com eles. Por isso que eu falo, eu aprendi muito com eles. Também foi um aprendizado para a senhora, no caso. Total. Esse trabalho, essa atividade junto aos adolescentes, aos jovens, claro, a senhora foi atenta a eles, mas também a como eles respondiam aos seus estímulos, às suas orientações, e além dessa questão observacional que a senhora manteve o tempo todo. Exatamente. Isso foi um encontro realmente, em que eles passaram a ter mais confiança em mim, eu passei a acreditar mais neles, então houve uma união realmente, uma força. E na época das provas, que eles estavam tudo com nota vermelha, naquela época era o vermelho, né? E eles precisavam de passar de ano sem recuperação, de preferência para poder viajar, todo mundo viajava lá. Então, o que acontecia? A gente começou a trabalhar num terceiro bimestre para preparar o ritmo, a motivação deles em buscar algo mais para superar aquela barreira que estava ali emperrando todo final de ano. Que tinha alguns que eram repetentes realmente, outros não. Mas um acaba embalando o outro, né? Então a força tinha que ser voltada para eles. A senhora está descrevendo situações bem comuns, desde sempre que eu lembro. Eu acho que ainda se mantém assim, final de ano. Começa aquele desespero, porque o ano todo foi meio que negligenciado, para usar aqui outro termo, flauteado. E isso faz parte até do momento ali dos jovens, com mudanças e tudo mais, inseguranças. Exatamente. Então continua. E por isso que esse livro veio à tona. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa a mais. Porque lá no embrião dele, houve realmente esse estímulo para mim. Então, eu não anotava, não tem nenhuma anotação da época, não fiz nada, não gravei nada, era tudo muito natural. Então, a naturalidade fez com que eles se sentissem bem. Não estavam sendo vigiados, mas estavam sendo cobrados por alguma coisa que estava escondida neles, que eles precisavam tirar. Tinha aluno que voltava da aula para casa, ia dormir. Minha mãe não está em casa, não tem almoço. Vai lá, frita um ovo e come. Você já é um rapaz, vai lá, se vira. Então você começa a dar uma história de vidas que é o esteio que vai começar a se projetar e ele vai ter que seguir. Ele não vai ter como ficar se escondendo o resto da vida. Essa professora Heloísa, então essas conversas, essa interação com os alunos, os jovens, isso visava não somente a questão da formação deles, técnica, formação, claro, de aprendizado mais técnico das matérias do colégio, da escola e tudo mais, mas também para a vida toda. A senhora está falando algo que, falando assim, parece óbvio. Um adolescente, uma pessoa que já está crescida ali, ela pode se virar sozinha, buscar por conta própria o seu alimento. Mas a senhora falou fritar um ovo, preparar um sanduíche, algo assim. Isso. Sabe, essa independência já sendo ela buscada. Isso. Ele tem força para isso. É importante. Sabe por que a gente vai, ao longo da vida, encontrando pessoas já adultas que não tiveram essa formação e que simplesmente dizem assim, não sei fazer um café. Não teve a iniciativa e também não teve as pessoas em volta não a estimularam a aprender. E acabou ficando preguiçosa, né? O preguiçoso ou não conseguindo vencer essa barreira de não sei e também não busco aprender. Exatamente. Está realmente bloqueado ali, precisa desbloquear, né? Então, conforme você falou, realmente a matéria do colégio, a gente não mexia em nada, cada um que tinha dúvida tirasse com os professores em sala de aula. Para a gente ali era só trabalhar aquela força interior que ele tem, aquela automotivação que ele precisa trazer de dentro. Que ele tem, nem sabe que tem, nem conhece, nem tem. Não tem nem noção de que ele é capaz. Não se atenha a isso, a força que tem, até para a questão do momento ali de mudanças, de modificações.
até questões hormonais e tudo mais. Até eu estava conversando com um amigo nosso aqui, bem jovem, que está, inclusive, na parte técnica no momento, e aí ele falava sobre isso, essa história ele precisa dormir mais que eu, que sou já adulto, consolidado. Faz parte, mas também tem que ter essa atenção, nessas questões que a senhora está nos trazendo, né, da força interior, do autoconhecimento. E quanto mais cedo, melhor. Tem que ter esse equilíbrio, né? Você sabe que pode andar, tem as pernas, mas não consegue, não consigo. Consegue, vai, força, levanta e anda, vamos lá. Precisa de esforço, precisa de orientação, não é professora, precisa de uma orientação, mas também precisa do esforço da pessoa. Tem que tirar de dentro dele, né? Que está lá dentro, que todo mundo tem. Todo mundo, quando nasceu, veio com um pacote de presente dentro. Eu falo isso sempre falei isso para os meus alunos. Vocês têm um pacote de presente dentro de vocês que vocês não abrem. Vocês têm que abrir para conhecer, para ver se você gosta ou não gosta. Tem que abrir. Então, esse abrir é você despojar, realmente mostrar que você pode ser feliz, que você pode aprender, que você é capaz de se unir com outras pessoas sem briga, sem discussão, porque você tem valores que seus pais também já colocaram atualizados em você, né, na criação, você vem atualizando os valores, mas que, na verdade, o presentão dele ele não abriu, ele não acredita nele. A hora que ele abrir esse pacote, ele vai acreditar nele, porque a força dentro dele vem lá de cima. Não é a musculação que vai dar coisa nenhuma, é aquilo que ele vai trazer dentro dele, que está lá embrulhado, que ele vai desembrulhar e vai trazer. Vai deixar a preguiça de lado, vai ter vontade de conversar com outra pessoa sobre assuntos que dizem respeito ao seu crescimento, vai ter vontade de voltar para o colégio no dia seguinte com disposição, interagindo, fazendo com que haja realmente uma conexão dele em sala de aula, dele no recreio, em tudo que é mais, independente de ser bom ou mau aluno. Você vai começar a tratar as pessoas bem, vai, de repente, conseguir trazê-las para você desenvolver aquela história toda que você precisa. Você, para entrar numa universidade, não basta comprar o ingresso, você tem que conquistar. Se você não conquista, você vai ser eternamente infeliz. Você não se acha capaz de nada. E você tem essa capacidade em você. Você é só abrir, seguir os trâmites que têm que ser seguidos através da orientação que você recebe, dar ouvido a quem realmente te quer bem e seguir os passos que você precisa trilhar na sua caminhada. Às vezes resvala, mas volta. Os resvalos, os tropeços fazem parte, vão fazer parte. Como se lida com os tropeços, é que tem a diferença. Professora Heloísa, uma questão, eu ainda não li o seu livro. A senhora tem, além desse livro do Força Interior, Única Fonte de Realização Possível, tem mais algum livro? Temos, agora lançamos uma obra coletiva, também pela editora Gente, que como é que é? Seja Imperfeito. Então, são autores de vários nichos, né, em que mostram, através de um método rápido, 3 passos, 5 passos, a maneira como você pode trabalhar um problema e transformá-lo numa realidade positiva. Certo. Mas ainda voltando aqui à questão dos jovens, mas serve para todo mundo, todos nós, de alguma maneira. Antes que alguém fique dizendo assim, não, o que a professora Heloísa Ronzoni está falando é sobre mais um método de neurolinguística, simplesmente esoterismo. Não, na verdade, assim, se verificar bem, eu estava lendo alguns artigos sobre a senhora e da senhora também. Na verdade, o que a senhora aborda, a forma que a senhora aborda, são coisas no sentido palpável, até que deveriam ser óbvias no dia a dia da pessoa, uma autopercepção, mas que, apesar de parecerem, quando a gente lê, quando a gente verifica alguém falando, parecerem muito óbvias, no dia a dia elas são esquecidas, são deixadas de lado. Exatamente. As influências, a forma de lidar, de pensar até, no sentido... E se a gente parar para pensar, professora Heloísa, quando a gente pensa algo negativo, a gente sente de uma maneira também negativa ou uma sensação ruim. Quando é algo positivo, o contrário, se sente melhor. E quando há o estímulo, aquela torcida e tudo mais, há uma nova energia para a pessoa seguir adiante. Isso não tem nada de esoterismo, estou dizendo a questão psicológica, mental da pessoa.
se sentir propensa a seguir adiante ou não, dependendo dos estímulos. Isso. Pois é, porque isso aí é uma coisa natural. Você vê que lá antigamente, quando eu comecei a tratar os alunos dessa maneira, eu ainda era jovem, né? Naquela época eu ainda era bem jovem. Mas aquela jovialidade do assunto, ela continua até hoje. Você mesmo falou, você vê pelas conversas que você tem, as mesmas coisas acontecendo. Sim, sim, as situações não mudaram, apesar dos tempos vão mudando, algumas práticas vão mudando, mas a questão da essência de alguém que é jovem, que é adolescente, de modo geral, as dúvidas não mudam muito. As inseguranças, muito da idade do período, isso meio que se repetem. Pois é. Então, se a pessoa chegar firme para começar para valer, ela vai se superar. Eu lembro muito bem, eu não lembro nem onde é que está. Eu recebi uma carta de um dos pais dizendo que estava feliz porque o filho tinha aprendido a estudar. Quer dizer, ele nunca sentou na mesa na casa dele para estudar. E daí em diante ele começou a fazer colocar livros, tudo na frente dele para poder trabalhar, fazer os trabalhos de casa. Tudo ser mais disciplinado. Exatamente. E estudar é uma prática que realmente demanda uma disciplina. Demanda o hábito para a pessoa poder desenvolver melhor. Ele tem que desenvolver esse hábito realmente para dominar, para condicionar, para você vencer. Né? Não é criar o hábito hoje, amanhã, não quero mais não. Não, você tem que dar sequência, né? Então, é uma formação do autoconhecimento realmente voltada para motivar a pessoa, não apenas estudante, mas às vezes você está numa confusão na sua vida e aquilo vai realmente desabrochar em você alguma coisa maravilhosa. São ângulos que você começa a perceber até então escondidos para você. E despertando algo positivo, independente da idade que se tem. Claro, a gente está falando aqui no livro que a senhora, a princípio, escreveu, produziu, pensando nos adolescentes, a formação. Mas o que a gente está falando, de modo geral, enquanto a vida, há a necessidade da pessoa ter atenção a essas questões. O estímulo, a boas práticas para a sua saúde, autoconhecimento. Talvez a gente possa levar uma vida inteira tentando ter um bom autoconhecimento, e isso faz parte de todos nós. E até porque, por isso que eu brinquei, a questão direcionada aos jovens, mas jovens de todas as idades, de certa forma, apesar do foco ser alunos e adolescentes, a partir deles, das suas observações para produzir o livro. Tudo realmente é condição de você, é a condução que você dá ao tema. Né? Se você olha para ele de uma forma positiva, conforme você falou, você vai seguir naquele ritmo, vai subir, vai escalar realmente a sua autoconfiança. Agora, se você já olha para ele com o olho meio torto, um olho fechado, outro aberto, você já desiste na hora. O efeito é muito negativo, muito desestimulante. É importante que ele tenha essa força e lembre que ele tem a força, que a força faz parte dele e está dentro dele. Não é ninguém que vai colocar agora, mas já está, é só ele tirar de dentro dele, desembrulhar o pacote que ele ganhou. Professora, e é muito importante até haver esse estímulo e tentar se levar ao máximo de pessoas a essa consciência, ou pelo menos que a pessoa faça reflexões sobre o assunto, porque tem situações onde as pessoas, eu não sei como é que era a comunidade onde a senhora atuou como professora, se era uma comunidade mais, uma situação mais precária, uma melhor, uma classe média ou baixa, ou sei lá o que. Mas acredito que ao longo da sua carreira também a senhora tenha tido contato com pessoas em situações mais precárias, mais deficientes. Mais variadas possíveis. Mais variadas. E muita gente fala assim, hoje em dia, acho que é bem comum falar de meritocracia, e eu tenho certas reservas quanto a isso. Mas um ponto é esse, é que eventualmente as pessoas não têm, aquelas pessoas que não conseguem sair de uma situação difícil, também é que elas não tiveram alguém para ajudá-las, orientá-las, ou despertar nelas reflexões, incentivá-las, e aí é complicado, não dá para a gente ficar comparando uma vida de uma pessoa com a de outra. Não, pois não, comparação não, mas que cada um precisa realmente, aqueles que tiverem acesso, que busquem realmente acreditar neles, que eles são fortes, eles são poderosos, a gente sabe disso. E como são poderosos. E isso vai poder ajudá-los muito para poder ter uma situação melhor,
condição melhor. Lógico. Até na questão do ensino, a educação, o ensino é uma forma talvez a mais acessível para melhorar sua condição de vida, mas claro que precisa de uma situação onde tenha o estímulo, nem que seja também o autoestímulo, no caso, tendo o autoconhecimento, para a pessoa se sentir imbuída a passar por essas questões que são às vezes difíceis, que todo mundo vai passando em níveis diferentes, e vai vencendo, né? Mas precisa passar para poder ter uma condição de vida mais feliz, mais saudável, mais positiva. E mesmo que não vença na hora, aos poucos vai amadurecendo, mas a semente ficou. Que continue, eventualmente, mesmo que haja um esmorecimento, mas que siga à frente, tem que seguir, tem que tentar. Existe o apoio, existe o suporte para levantar, até dentro dela mesmo. Porque se ela aprendeu alguma coisa, aquilo tocou em determinado momento, depois ela virou de novo, não tem importância, o barco cai, mas volta. Sim. Voltou, relembra aquilo, volta, busca, que a pessoa consegue. O homem em si é um ser inteligente. Tá certo. Professora, nosso tempo está já no finalzinho, professora Heloísa Ronzani. Só para reforçar, o seu livro Força Interior, Única Fonte de Realização Possível. Isso. Pelo que eu vi, é fácil de encontrar, até para comprar via internet. Isso. E também na própria editora Gente, onde foi feito, viu? Editora. E claro, pelo que eu vi, a senhora está nas redes sociais. Eu vi aqui que tem até Facebook, pelo que estou vendo aqui. Busquei pelo seu nome. Heloísa com Z. Heloísa Ronzani. Heloísa Marisa Ronzani, é isso? O meu Instagram é @Heloísa Ronzani. Tá no Instagram. Tá, achei aqui. Heloísa Ronzani. Tô aí, tá? Fácil de encontrar ali. E, claro, pelo Google é muito fácil também, né? É só colocar o seu nome ali. Pode até botar professora Heloísa Maria Ronzani, e aí vai achando livros, vai achando artigos, que eu estou aqui no momento fazendo isso. O LinkedIn também, vou achando aqui, ó. Tem até, deixa eu ver aqui, tem fotos da senhora, né? De palestras, de algumas atividades que a senhora desenvolveu. Tem bastante material para se encontrar sobre a senhora e a sua obra, professora Heloísa. Muito bom isso. E sucesso para a senhora. Que bom que a senhora teve esse olhar sensível e aproveitou, além de exercer o magistério, também para conhecer a fundo o ser humano, os adolescentes. E se houver necessidade